Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje pensando na situação de Ternopil. Novamente, nosso vídeo começa falando de ataques russos contra a cidade. Segundo a Força Aérea Ucraniana, durante a noite, drones russos atingiram novamente infraestruturas críticas nessas áreas e parte da cidade ficou sem eletricidade. O prefeito de lá, Sheryl Nadal, chegou a pedir nas redes sociais para a população se preparar. Ele orientou os moradores a estocarem água e carregarem seus celulares. E para quem não sabe, Ternopil fica a uns 220 quilômetros da Polônia, que por sinal é um país membro da OTAN. Ou seja, estamos falando de uma região bem estratégica. Essa situação vem se agravando desde novembro, quando Moscou fez duas grandes ofensivas contra a infraestrutura energética da Ucrânia. Foi tão pesado os ataques que deixou o país inteiro enfrentando apagões em pleno início de inverno. Meus amigos, vocês imaginam o desafio que é ficar sem energia nessa época do ano, com frio intenso e dias mais curtos? Bom, para a gente que está aqui agoniado com o calor, imagine dormir sem ar-condicionado, ventilador e ainda sem água. Não sei vocês, mas eu nem assim consigo imaginar a situação deles. A Força Aérea Ucraniana tem tido bastante trabalho. Durante esse último ataque, os militares disseram que derrubaram 22 dos 28 drones enviados pela Rússia. Ainda assim, alguns drones conseguiram atingir os alvos e causar estragos. Em Rivne, outra região atingida, o governador Alexander Koval disse que, felizmente, não houve vítimas. A capital também sofreu com ataques, tá? Mas, segundo eles, os drones foram todos interceptados. Mas e as casas e os carros e a garagem atingida? Bom, eles falaram que foram os destroços. Você pode estar pensando, mas como a Rússia tem tanto drone? Parece inesgotável. Bom, segundo Petro Chernik, especialista militar ucraniano que deu uma declaração para o veículo Arminform, a Rússia aumentou a produção doméstica dos drones do tipo Shahed. Isso não significa, que eles já têm autossuficiência em todos os componentes. Eles ainda dependem de importações do Irã e da China para partes específicas dessas aeronaves. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank ocidental, em outubro de 2024, já estava claro que Moscou estava intensificando essa produção local para lançar ainda mais drones Shahed contra a Ucrânia. Nos últimos meses, os pacotes de ataque têm sido massivos, com algo em torno de 80 a 100 drones enviados ao mesmo tempo, incluindo aí os decoys, que são os drones Iskra. É uma tática clara para sobrecarregar os sistemas de defesa aéreos da Ucrânia. Só para vocês terem uma ideia, na noite de 1 para 2 de dezembro, a Rússia disparou cerca de 110 drones, incluindo os Shahed e outros modelos não especificados, possivelmente também iscas, né? O uso em massa desses drones tem como objetivo identificar e saturar as defesas aéreas da Ucrânia. Além disso, eles são frequentemente usados em conjunto com mísseis de cruzeiro e balísticos, aí que amplia mais a complexidade dos ataques. Essa estratégia, permite que mesmo sistemas de defesa mais modernos acabem enfrentando dificuldades para interceptar todos os alvos, dando margem para que alguns ataques sejam bem-sucedidos. Mas a linha de frente não está parada, hein? Ontem, segunda-feira, as forças russas deram mais um passo nas operações ofensivas na região de Toretsk. Esse avanço foi confirmado com a ajuda de imagens geolocalizadas que mostraram que os russos avançaram ao sul de Toretsk, alcançando uma área chamada Minatsizentraina. Segundo o Estado-Maior ucraniano, entre os dias 1 e 2 de dezembro, teve ataque por todo o canto nessa região. Os combates se concentraram em Toretsk, ao sul, perto de Nilipivka, e ao oeste, nos arredores de Sherbinivka. A especialista Bobovinikov explicou que os russos estão apostando em ataques de infantaria apoiados por blindados dentro da cidade. Aí fica aquela dúvida, né? Como assim? Até eu sei que usar blindados em área urbana é complicado. Tem aqueles fatores como rua estreita, edifícios por todo lado, sem contar o pesadelo para quem está dentro do veículo. Mas ao que parece, ao sul, lá em Nilipivka, eles têm conseguido avanços recentes com o apoio desses veículos. É aquilo, né? O terreno e o cenário é que vão decidir. E não é só em Toretsk que a coisa está fervendo. Ao norte e noroeste de Kurakov, os russos também intensificaram as operações. Eles avançaram marginalmente em lugares estratégicos, como Sontivka e Beretsk. Beretsk, inclusive, fica pertinho do reservatório de Kurakivsk, que parece ser um ponto de interesse importante no momento. Bom, mudando de assunto, parece que está rolando um desabafo da Ucrânia sobre a decepção com os acordos feitos. O desabafo é sobre o Memorando de Budapeste, aquele acordo feito há 30 anos que, segundo Kiev, acabou virando um erro estratégico. Esse acordo, para quem não lembra, foi assinado lá em 1994 e foi o que levou a Ucrânia a abrir mão do terceiro maior arsenal nuclear do mundo, em troca de promessas de segurança feitas pelas potências nuclearmente armadas.
incluindo aí a Rússia, tá? O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia chamou o memorando de um monumento à miopia na tomada de decisões estratégicas. E não pararam por aí, hein? Disseram que isso deve servir de lição para os líderes de hoje. Não dá para construir segurança na Europa ignorando os interesses da Ucrânia. Eles foram bem diretos, algo como: se vocês fizerem isso, vai dar ruim de novo. E não é de hoje que a Ucrânia reclama desse acordo. Desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, após o golpe de Estado ucraniano que derrubou o presidente eleito e que era pró-Rússia, Kiev tem deixado claro que se sente traída. Vocês lembram, né? Depois da anexação da Crimeia, os combates no leste da região de Donbass ficaram pesados, com milhares de mortos. E aí, para tentar resolver o problema, vieram os acordos de Minsk, que eram para ser um cessar-fogo, mas só criaram uma pausa tensa, onde todo mundo já sabia que o conflito podia explodir a qualquer momento. Agora, com quase 3 anos de guerra total, Zelensky diz que não quer nem ouvir falar de algo parecido com Minsk ou Budapeste. Ele disse claramente: chega, não podemos cair nessa armadilha de novo. Não temos esse direito. Bom, mas o que a Ucrânia quer, afinal? Garantias de segurança reais que possam impedir outra agressão da Rússia. Já sabem qual seria essa garantia, né? É isso aí, você acertou. A entrada da Ucrânia na OTAN. Kiev está pressionando para que os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, que estão se reunindo agora, deem um sinal positivo. Para a Ucrânia, a única garantia de segurança verdadeira seria fazer parte da OTAN. Eles estão pedindo que os Estados Unidos, Reino Unido, França e China, todos os signatários do memorando de 1994, apoiem essa entrada. Gente, mas é claro que a Rússia não vai aceitar isso tranquilamente. Para Moscou, a entrada da Ucrânia na OTAN é uma espécie de linha vermelha, algo que eles veem como uma ameaça direta à segurança deles. Mas Zelensky apresentou mais novidades hoje, terça-feira. A Ucrânia está testando novos mísseis de fabricação própria e aumentando a produção desses armamentos. Ele compartilhou essa atualização através do Telegram, onde mencionou que recebeu relatórios diretos do comando militar sobre o teste. Embora ele não tenha dado muitos detalhes, deixou claro o orgulho em relação aos desenvolvedores ucranianos e disse o seguinte: podemos agradecer aos nossos desenvolvedores de mísseis. Estamos acelerando a produção. Agora, isso não é exatamente uma surpresa, tá? Em agosto, Zelensky já havia anunciado que a Ucrânia conduziu seu primeiro teste para um míssil balístico de produção nacional. A Ucrânia quer reduzir sua dependência das entregas de armas dos aliados ocidentais. A ideia, então, é clara: produzir mais armamentos em casa significa não só acelerar o fornecimento para as tropas no campo de batalha, mas também aumentar a capacidade de resposta da Ucrânia de forma autônoma. Bom, gente, sem sair da Europa, vamos falar de um assunto que remonta a crime de guerra e outras atrocidades que ainda respiram no planeta em pleno 2024. Estou falando do julgamento de um ex-guarda de campo de concentração nazi, que ainda vive e tem 100 anos de idade. É isso aí, vocês ouviram direito. 1 século de vida e a Alemanha ainda está empenhada em levar essas pessoas à justiça. Bom, vamos entender melhor essa história. O caso é o seguinte: um tribunal na Alemanha decidiu reabrir o processo contra Gregor Formanek, acusado de cumplicidade em 3.322 assassinatos no campo de concentração de Sachsenhausen, que ficava perto de Berlim. Ele trabalhou lá entre 1943 e 1945, numa época em que aquele lugar era o cenário de horrores inimagináveis. Mas há pouco tempo, um tribunal inferior tinha descartado o julgamento, alegando que ele não estava apto por motivos físicos e mentais. Pois bem, o Tribunal Regional de Frankfurt achou que essa decisão de incapacidade não estava bem fundamentada. Segundo eles, o especialista que avaliou Firmanek admitiu que nem conseguiu entrevistar o acusado direito e que faltaram testes psiquiátricos mais completos. Ou seja, resolveram revisar tudo, porque, afinal de contas, estamos falando de crimes contra a humanidade. Dá para entender por que tanta insistência, não? Agora deixa eu trazer uma curiosidade para vocês. Essa história de julgar ex-criminosos nazis ganhou força depois de um caso emblemático lá em 2011. Vocês lembram de John Denjajuk? Ele foi condenado por ter trabalhado num campo de concentração, mesmo sem provas de que tinha matado alguém diretamente. O argumento era simples: só o fato de fazer parte daquela máquina de matar já era suficiente para ser cúmplice dos crimes. Desde então, a Alemanha começou uma corrida contra o tempo para levar os últimos sobreviventes dessa época à justiça. E aí eu pergunto para vocês: faz sentido julgar alguém com 100 anos de idade? Afinal, é claro que o tempo passou,
Mas os crimes que ele é acusado de ajudar a cometer não prescrevem, certo? Por outro lado, muita gente se pergunta: será que essas pessoas têm condições reais de enfrentar um julgamento? E mais, o quanto essas condenações impactam a memória coletiva e o dever de nunca esquecer o que aconteceu? Não sei para vocês, mas para mim, o que fica claro é que a Alemanha está tentando enviar uma mensagem importante. É como se dissessem: não importa quanto tempo passou, mas para crimes como esses, a justiça precisa ser feita. Ou seja, gente, em um período em que a guerra total bate novamente à nossa porta, isso tem um peso simbólico enorme para incomodar os que acreditam na impunidade. Atravessando o Mediterrâneo, o grupo Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, que tem suas raízes na Al-Qaeda, está avançando em direção a Ramá. E por que isso é tão importante? Porque Ramá, gente, é uma rota essencial que acaba conectando Alepo, no norte, a outras cidades-chave, como Homs e a capital Damasco. Se essa cidade cair, gente, o governo sírio pode perder o controle de uma artéria logística importantíssima, o que teria um impacto tremendo na coesão territorial que Assad lutou tanto para reconstruir. Agora, para entender o tamanho da ameaça, vale dizer que os rebeldes já estão a apenas 6 milhas de Ramá. Cidades importantes ao norte, como Mardiz e Soran, já caíram nas mãos deles. O exército sírio está tentando resistir, mas os combates têm sido descritos como brutais, com direito a ataques aéreos massivos por parte das forças sírias e russas tentando frear o avanço dos insurgentes. Gente, Ramá não é só um ponto estratégico. Ela tem um peso simbólico gigantesco. Lá, em 2011, foi um dos epicentros dos protestos contra o regime de Bashar al-Assad. Foi nessa cidade que a repressão brutal transformou manifestações pacíficas em uma resistência armada, marcando o início da Guerra Civil. Ou seja, Ramá é um símbolo de luta contra a dinastia Assad. Se ela cair agora, seria um golpe não só militar, mas também no discurso de controle que o regime tentou reafirmar nos últimos anos. E vamos lembrar que, desde 2016, quando Assad retomou Alepo, ele não enfrentava um desafio tão sério. A tomada de Ramá pelos insurgentes seria como um castelo de cartas desmoronando. Agora não dá para desconsiderar o fato de que a Síria não é um palco isolado, né, gente? Tudo o que acontece lá acaba refletindo interesses globais e regionais. A Rússia e o Irã continuam sendo os pilares de sustentação do governo de Assad, oferecendo tudo: armamento, tecnologia e até soldados. Enquanto isso, a Turquia apoia grupos rebeldes, como o HTS, mas também joga um papel de mediador com o presidente Recep Tayyip Erdogan, pressionando Assad a dialogar com a oposição. Será que isso tem chance de acontecer? Difícil dizer, considerando o histórico de desconfiança entre as partes. Mas tem mais peças nesse tabuleiro. Os Estados Unidos, por exemplo, estão do outro lado da Síria apoiando as Forças Democráticas Sírias, a SDF, que são lideradas pelos curdos. Esses grupos abriram uma nova frente de combate em Deir ez-Zor, no leste, o que complica ainda mais as coisas para Assad. É como se cada potência estivesse movendo suas peças para moldar o futuro da Síria, de acordo com seus próprios interesses. Mas não dá para falar disso sem lembrar das pessoas, né? Segundo a ONU, só nos últimos ataques na região de Ramá, 50 mil pessoas foram deslocadas e centenas morreram. Isso inclui mulheres e crianças. O sofrimento humano continua sendo o pano de fundo de uma guerra que já deixou milhões sem casa, sem futuro e sem segurança. E esse ciclo de violência não parece ter fim. A situação é crítica, gente. Assad está perdendo terreno rapidamente com tanques e veículos militares abandonados pelas forças sírias ao norte de Ramá. Isso mostra que a pressão sobre o regime está aumentando, tanto no campo de batalha quanto nas mesas de negociação. Bom, gente, como a guerra contemporânea não se dá apenas no campo de batalha, a briga entre China e Estados Unidos no setor de tecnologia está ficando cada vez mais séria. E o foco agora é nos chips. 4 das maiores associações industriais da China soltaram um alerta importante nesta terça-feira. Segundo elas, as empresas chinesas precisam pensar 2 vezes antes de comprar chips americanos, porque eles não são mais seguros. Essa declaração veio logo depois de mais uma rodada de restrições dos Estados Unidos que agora atingem 140 empresas chinesas. Entre elas está a Naura Technology Group, que é uma fabricante gigante de equipamentos para semicondutores. Isso já é a terceira vez em 3 anos que os americanos endurecem as regras sobre exportação de tecnologia para a China. E o tom das associações chinesas dessa vez foi coordenado, tá? O que não é muito comum.
Elas disseram que as empresas precisam buscar alternativas fora dos Estados Unidos e principalmente dar prioridade aos chips produzidos na China, seja por empresas locais ou estrangeiras instaladas lá. A Internet Society of China destacou que esses controles de exportação dos Estados Unidos estão causando danos sérios na indústria de internet do país. Já a Associação Chinesa de Empresas de Comunicação foi além e afirmou que os chips americanos não são mais confiáveis ou seguros. E mais, pediram que o governo chinês revise toda a cadeia de suprimentos da infraestrutura crítica. Resumindo, gente, está todo mundo colocando em dúvida a dependência dos produtos dos Estados Unidos. Agora pensa no impacto disso. Isso pode mexer até com gigantes americanos como a Nvidia, AMD e Intel, que ainda têm conseguido vender seus produtos no mercado chinês mesmo com as sanções. Só que, com esse alerta, fica mais difícil manter a presença delas por lá. Para vocês terem uma ideia, a Micron, que é outra grande fabricante americana, já sentiu o peso dessa tensão. No ano passado, ela passou por uma revisão de segurança cibernética feita pelo governo chinês e, no final, foi proibida de vender chips para setores estratégicos da China. Isso representou um prejuízo direto nas receitas da empresa. Mais recentemente, a Intel também entrou na mira, com associações chinesas pedindo uma investigação sobre a segurança dos seus produtos. Até agora, a China vinha jogando com mais cautela, mas parece que isso está mudando. Tom Nunlis, diretor associado da Trivium China, resumiu bem, dizendo que as luvas estão fora, ou seja, a paciência acabou. A ideia agora é focar em alternativas, investir na produção interna e reduzir ainda mais a dependência da tecnologia dos Estados Unidos. E olha que o Trump nem assumiu ainda, hein? A questão é que, embora pareça uma briga distante, pode ter consequências sérias para a economia mundial. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.